O dia foi 22 de junho de 1986, mas o contexto e os fatos que culminaram nesse dia se iniciaram 4 anos antes, e aconteceu de ser no futebol, pelos pés do seu maior ídolo, que um povo encontraria a sonhada revanche. Se não era possível vencê-los com navios e mísseis, então que sejam vencidos na bola. Meu nome é Diego Silveira e hoje a gente volta no tempo para relembrar o dia em que Diego Maradona lavou a alma suja de sangue dos argentinos com uma atuação incrível, um dos jogos mais memoráveis da história das Copas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal porque toda semana tem mais. E não deixa de dar o like para nos ajudar a trazer mais histórias como essa. Vamos pro vídeo. Aqui eu peço licença para contextualizar um pouco os fatos, porque muitos jovens não conhecem a história da disputa entre Argentina e Inglaterra pelas Ilhas Malvinas, ou Ilhas Falkland, como os ingleses conhecem. As Malvinas são um conjunto de ilhas situadas ao sul da América do Sul, próximas à Patagônia e, portanto, próximas à Argentina. Porém, as ilhas são território inglês, pertencentes à coroa britânica, e esse é um fato que os argentinos jamais aceitaram. Assim, em abril de 1982, no ato intempestivo, o exército argentino atacou e ocupou as ilhas, reclamando para si o território que tinha uma população de menos de 3 mil habitantes. Não tardou a vir uma duríssima resposta do governo inglês, que cortou relações com a Argentina e destacou alguns navios de guerra para retomar as ilhas. Estava deflagrada a Guerra das Malvinas. O saldo foram 649 soldados argentinos mortos contra 255 britânicos e uma humilhante derrota dos sul-americanos, o que empurrou o país para uma forte recessão econômica. Voltando ao futebol, as consequências nos gramados foram inevitáveis. Já na Copa de 82, os ingleses cogitavam se retirar do torneio caso tivessem que enfrentar os argentinos, o que acabou não acontecendo. Mas 4 anos depois, o encontro finalmente aconteceu, e em 22 de junho de 1986, todos os sentimentos de esperança e revanche dos argentinos atendiam por um único nome: Diego Maradona. O jogo era válido pelas quartas de final da Copa do Mundo do México. A Argentina vinha de vitória sobre o Uruguai por 1-0 nas oitavas de final. Já a Inglaterra tinha despachado o Paraguai por 3-0. O palco foi o Estádio Azteca, absolutamente lotado, debaixo de um fortíssimo calor da primavera mexicana. E com a bola rolando, aos 6 minutos do segundo tempo, Diego tabela na entrada da área e sobe para dividir a bola contra o goleiro Peter Shilton. Vendo que não alcançaria, deu um pequeno soco, suficiente para tirar do goleiro e para marcar o lendário gol conhecido como a Mão de Deus. Os ingleses reclamaram muito do lance, mas o gol acabou validado pelo árbitro e a Argentina saiu na frente do placar. Mas o melhor ainda estava por vir. 4 minutos depois, aos 10 do segundo tempo, Maradona domina no meio de campo e parte em direção ao gol inglês. O que se segue na jogada é difícil até de descrever em palavras, pois trata-se simplesmente do gol do século. Diego dribla 5 ingleses para marcar uma das maiores obras-primas da história do esporte e lavar de vez a alma de toda uma nação que há anos esperava por aquele momento. O gol mais importante da história das Copas. A Inglaterra ainda diminuiu o placar com o gol do artilheiro Gary Lineker, mas a obra de Diego já estava escrita. 2-1 para a Argentina, que dali partiria para vencer a Copa e consagrar de vez Diego Maradona como um dos maiores jogadores da história. A dor pelas perdas argentinas nas Malvinas nunca foi esquecida, mas pelos pés de Diego, a sua nação de certa forma se sentia vingada. E esse foi o dia em que Maradona lavou a alma da sua pátria e criou uma das maiores obras-primas da história do futebol mundial. Se você gostou, assiste também ao vídeo do quadro Dois Gênios e uma Sinfonia, que fala da dupla Maradona e Careca, que está aparecendo aí no card final. Os caras jogaram demais. Valeu!